Nossa primeira leitura é extraída do livro do Gênesis, capítulo 49, do 29 ao 32, e o 50, do 15 ao 26. O salmo é o de número 104, ou 105. Dai graças ao Senhor, gritai seu nome, anunciai entre as nações seus grandes feitos. Cantai, entoai salmos para ele, publicai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos em seu nome que é santo, exulte o coração que busca a Deus. Procurai o Senhor Deus e seu poder, buscai constantemente a sua face. Descendentes de Abraão, seu servidor, e filhos de Jacó, seu escolhido, ele mesmo, o Senhor, é nosso Deus, vigoram suas leis em toda a terra. O nosso evangelho, São Mateus, capítulo 10, do 24 ao 33. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo, basta ser como seu mestre, e para o servo, ser como seu senhor. Se ao dono da casa eles chamaram de Beelzebu, quanto mais aos seus familiares. Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Neste sábado, quando fazemos memória da figura de Maria Santíssima, é uma devoção secular, é importante frisarmos que estas últimas palavras de Jesus neste evangelho, elas aplicam-se de forma majestosa sobre a figura de Maria Santíssima. Basta, para isto, o episódio da cruz, que o evangelista São João
narra que, junto à cruz de Jesus, estava de pé Maria, sua mãe. Era impensável que os pais, os familiares mais próximos de um crucificado ficasse próximo ao mesmo. Até porque quando Roma colocava alguém na cruz, a sentença de Roma era a expressão máxima da justiça, do direito. O Ocidente ele é impactado pelo direito romano. Então, quando Roma colocava alguém na cruz, o recado estava dado. Fizemos justiça, fizemos o que tinha que ser feito, era culpado, era criminoso. Ponto. O mesmo estava acontecendo com Jesus. Se ele estava na cruz, é porque ele era culpado, é porque ele era criminoso, é porque, segundo tudo o que estava imposto naquele processo, concluiu-se que não foi uma sentença injusta. Ele não estava ali porque Roma rasgou o direito. Não. Ele foi considerado culpado e ali estava. Ou seja, era razão suficiente para que, sobretudo sua mãe, ali não estivesse. Todavia, ela está de pé junto à cruz do seu filho. Ou seja, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, todo aquele que me testemunhar diante dos homens, todo aquele que não se envergonhar de mim diante dos homens, todo aquele que ficar ao meu lado diante dos homens, eu ficarei do lado dele, eu o testemunharei diante do meu Pai que está nos céus. Se houve alguém que deu um extraordinário e exuberante testemunho a favor de Jesus Cristo, esse alguém foi Maria Santíssima. Ela tinha tudo para envergonhar-se do seu filho naquele momento, mas ela não fez. Ela sabia que aquela cruz era consequência de um sim que há 33 anos atrás ela tivera dado a Deus Todo-Poderoso. Ela sabia que aquilo era consequência de uma entrega, de uma adesão ao querer, ao projeto, à vontade de Deus. Por isso, seu filho amado ali estava. E desde os primeiros dias daquele acontecimento, já lhe fora dito: uma espada atravessará a tua alma. Ela não fugiu daquela espada. Ela permaneceu lá. Ela deixou-se atravessar. O máximo, o tudo, que ela podia ser ferida, que ela podia ser cortada, que ela podia ser rasgada. Não houve nada nela e dela que ali não tivesse sido traspassado. Ela se manteve firme ao querer, ao projeto de Deus. Ela não recuou um centímetro. Quando seus próprios discípulos evadiram-se, ela permaneceu.
Por isso, o sábado com Maria. Ela creu do começo ao fim. Ela entregou-se do começo ao fim. Ela manteve-se unida ao seu filho, desde a encarnação ao suplício da cruz. Se houve e se há alguém em quem nós devemos nos espelhar para testemunhar Jesus Cristo, para segui-lo, para amá-lo, para fazer a sua vontade, para saber como devemos ser seus discípulos, Maria Santíssima é o grande exemplo. A mãe das dores, mãe da misericórdia, mãe dos aflitos, auxílio dos cristãos, saúde dos enfermos, refúgio dos pecadores. Ela é um modelo seguro. A tipologia, ela fala tanto de Cristo como fala de Maria Santíssima. Quando nós olhamos para Sara, quando olhamos para Rebeca e tantas outras mulheres, é muito fácil fazermos uma comparação tipológica, mais que uma comparação, entre elas e Maria Santíssima, Ruth, Esther e tantas outras. Como também é muito cômodo fazermos uma comparação entre Jacó, entre José, entre Moisés e Jesus Cristo e tantos outros. Mas a tipologia, ela não se dá apenas no campo comparativo negativo, ela também se dá no campo comparativo positivo. E o inverso também é verdade. Ela não se dá apenas naquilo que encontra-se semelhanças. Isto aqui aconteceu com José, isto aqui aconteceu com Jesus, isto aqui aconteceu com Jacó, isto aqui aconteceu com Jesus, isto aqui com Davi, isso aqui. Não. A tipologia também, ela se estabelece nas contradições. Naquilo que não houve, naquilo que não se compara, naquilo que extrapola. E uma das coisas que extrapola essa tipologia está exatamente neste texto do Gênesis. Disse Jacó aos seus filhos: vou juntar-me ao meu povo. Sepultai-me com meus pais na gruta de Maquipela, que está no campo de Efron, o Hitita, defronte de Mambré, no país de Canaã. É a gruta que Abraão comprou a Efron, o Hitita, junto com o campo, como propriedade funerária. Lá foram sepultados Abraão e Sara, sua mulher. Ali se sepultaram também Isaque e sua mulher Rebeca. E foi lá que sepultei Lia. Quando Jacó acabou de dar as suas instruções aos filhos, recolheu os pés sobre a cama e morreu. Ou seja, neste local, anualmente, milhares de pessoas, milhões de pessoas acorrem
para ver o túmulo de Abraão e Sara, de Isaque, Rebeca, de Lia, de Jacó. Também o túmulo de Raquel, a esposa amada, uma grande figura de Maria Santíssima. A esposa amada de Jacó, pela qual ele trabalhou os primeiros 7 anos, mas ao final ele foi enganado. Ela está sepultada em Efrata, assim que deu à luz a Benjamim, na hora do parto, ela faleceu, perto ali de Belém. O que é que a gente vê nisto? Jesus é um tipo de Jacó, Jesus é um tipo de José. Também milhares de pessoas, milhões de pessoas, anualmente, vão a Jerusalém para visitar o túmulo onde Jesus foi sepultado. O túmulo de Abraão, a tradição vai dizer que os restos mortais deles continuam lá. No túmulo de Jesus, não há restos mortais. Por quantos anos durar o mundo, por quantos anos durar essa peregrinação aos túmulos de Abraão, de Isaque, de Jacó, se vai dizer que aqui jaz os restos mortais. O de Jesus não. De Jesus Cristo sempre se vai dizer: ele não está aqui. Ressuscitou. E algo semelhante deu-se com Maria Santíssima, que foi elevada em corpo e alma às mansões celestiais. Não há restos mortais de Maria Santíssima. Se a arqueologia faz descobertas tão grandes, tão espetaculares, por que nunca se achou os restos mortais de Maria Santíssima? O que é que a tradição, o que é que os primeiros cristãos já criam? Não. Não é uma verdade espúria que foi colocada agora há pouco recentemente. O dogma é uma verdade de fé já professada pelos fiéis há muito. Num determinado momento da história, aquela verdade que já é crida no meio cristão, ela apenas é solenizada pela autoridade máxima da igreja na terra. Os cristãos sempre creram que ela foi elevada. A Assunção. Por isso diz, a tipologia, ela mostra as coisas relacionadas, mas mostra também aquelas paradoxais. Aqui está uma. O túmulo de Jesus, o túmulo de Maria. Eles encontram-se vazios. Com toda certeza, aqui reside uma surpresa de Deus. Aqui reside um prêmio de Deus para todos aqueles que se testemunham, que se colocam ao lado dele aqui nesta terra. Aquilo que acontecerá com todos aqueles que ao lado dele colocaram-se, já aconteceu com Maria Santíssima. Esta é a fé da igreja. O missionário crê numa brutalidade, numa aberração, numa heresia. Será que crer nisto é menos que crer que ela concebeu por obra e graça do Espírito Santo?
O que é mais fácil dizer, perdoados estão teus pecados, ou dizer ao paralítico, levanta-te e anda? É mais fácil dizer que ela perdeu a virgindade na hora do parto? É mais fácil dizer que depois do parto ela não é mais virgem? Do que aceitar o fato que ela engravidou sem a participação de homem? Como aconteceu isso? Ela não engravidou seminalmente, foi virginalmente. Crer que Jesus acalmou tempestades? Mar, vento, acalmem-se. Ele ressuscitou o filho de Jairo, o filho da viúva de Naim. Como é que eu quero terminar com lógica, quando o começo não tem lógica? Como é que depois eu não vou crer? Se no primeiro momento eu preciso crer? O que é mais fácil dizer? O que é mais simples crer? Será que Deus, ele é limitado? Será que Deus, para além e para cima daquilo que está escrito no livro sagrado, ele não pode fazer nada mais? Ele só pode fazer aquilo que está ali escopado, esboçado, delimitado dentro de uma letra que, não poucas vezes, é morta, porque nós a matamos e a sepultamos, porque não conseguimos olhar nada para além do fundamentalismo, do radicalismo, dos nossos preconceitos, da nossa visão míope. Conhecemos apenas um Deus antropomórfico, um Deus que pensa como eu penso, que se movimenta como eu me movimento. Tudo o que ele faz é uma reprodução, ou melhor, eu não sou uma reprodução dele, ele é uma reprodução minha. Esse é o Deus que eu creio. Para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, a ti eu te digo, levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. E aí? E aí? Eu quero crer que Maria Santíssima, porque colocou-se ao lado de Deus, da forma mais extrema e fiel possível, eu quero crer na fé da igreja que ela já foi assunta aos céus, ela já foi elevada. Jesus foi pelos poderes próprios, ascensão, ela foi assunta, ela foi elevada, ela já foi coroada. Quem tanto fez, quem tanto deu, quem tanto entregou-se, quem tanto anulou-se, para que o querer de Deus se realizasse na terra. Deus já realizou nela aquilo que, comigo e com você, poderá ou não ocorrer. De mim, de você, com toda certeza, de vez em quando, o demônio dá uma risadinha da nossa cara. De vez em quando e diariamente, ele aponta-nos o dedo, né? E diz, eu te conheço, eu sei quem és tu. Essa glória ele nunca teve. Esse gostinho de dar uma risadinha da cara de Maria Santíssima, ele nunca teve, porque ela esteve sempre ao lado de Deus e não houve nada que pudesse demovê-la daquela sua entrega, daquela sua adesão.
Isto inspira ódio. E ódio de Satanás. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos guarde. Que Deus nos ajude. Falei há poucos dias. Que queiramos aprender com Deus o caminho dos céus, usando a mesma escada que ele usou para chegar até nós. Ele foi o primeiro. Ele foi o primeiro a querer Maria Santíssima. E se ele quis Maria Santíssima, quem sou eu para não querer? Quem sou eu para rejeitar o caminho que Deus usou para chegar a mim? Um terrível pecador. Eu quero, junto com Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, usar a escada Maria Santíssima. Eu quero, junto com Deus, morar nessa casa de Deus, chamada Maria Santíssima. Porque se essa casa serviu para Deus morar, muito mais serve para eu morar. Eu quero entrar nessa casa de Deus pela porta do céu chamada Maria Santíssima. Porque se Deus usou essa porta para vir a mim, por que eu não posso ir a Ele por essa mesma porta? Eu quero. Eu preciso dessa aurora de um novo dia. Maria Santíssima me diz, a toda hora, a todo instante, que o novo dia está chegando. A cada raiar de cada dia. É impossível eu não ver aquela que precede esse novo dia, que precede esse sol que está nascendo. João Paulo II dizia isto. Ela precede-nos no crer, na fé. Ela foi a primeira. Quando não havia igreja, ela creu sozinha. Por isso a Lumen Gentium diz para nós que ela é o modelo da igreja. A virgindade da igreja, a fidelidade da igreja, o amor da igreja, tudo concentra-se, compacta-se em Maria Santíssima, a serva fiel. Ela colocou-se ao lado de Jesus Cristo, deu testemunho disto, e por isso eu quero ir. E digo mais uma, permitam-me e perdoem-me. Se acontecer de eu ir para o céu, e como muitos dizem, que ela está no inferno, meu Deus, me deixa no inferno, que eu vou tentar achá-la. Deus nos abençoe.